Paz e bem, queridos paroquianos! Estamos aqui para mais um especial sobre o nosso mês vocacional. Hoje falaremos da vocação religiosa. Recorda-se a vocação à vida consagrada, os religiosos, religiosas, consagradas e consagrados, nos vários institutos e comunidades de vida apostólica e também nas novas comunidades. Essa recordação é feita porque no dia 15 de agosto celebramos o dia da Assunção de Maria aos céus, solenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte. Jesus chamou para apóstolos aqueles que ele quis. Depois de passar a noite em oração, a igreja viu nisso o chamado ao sacerdócio e também às outras formas de vida religiosa. A vida religiosa exige muitas renúncias, consiste em votos de pobreza, obediência e castidade, para ser todo de Deus, estar a serviço do seu reino, para a edificação da igreja e a salvação das almas. Para discernir esse chamado divino, o jovem precisa, sem dúvida, de um bom orientador espiritual, um padre ou um leigo experiente para ajudá-lo. Para tal, é preciso ter desejo enorme de entregar a vida totalmente a Deus, sem guardar nada para si, ser como Jesus, totalmente disponível ao reino de Deus, abraçar o celibato com gosto, oferecendo a Deus a renúncia de não ter esposa ou esposo, filhos, netos ou vontade própria. Amar a igreja de todo o coração, tê-la como mãe e mestra, ser submisso aos ensinamentos do seu magistério. Ser fiel à igreja e seus pastores, nunca ensinando algo que não esteja de acordo com o sagrado magistério da igreja. Viver o que dizem os santos padres, amar o Papa, os bispos, Nossa Senhora, os anjos e santos, os sacramentos, a liturgia e tudo o que faz parte da nossa fé católica. Desejar viver uma vida de penitência, na simplicidade, na pobreza evangélica, na obediência irrestrita aos superiores, aberto a todos por um diálogo franco, ser tudo para todos. Na oportunidade, conversamos com a nossa irmã Sandra, uma religiosa da nossa comunidade. Confere aí e ao final, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo, nos ajudando na missão de evangelizar. Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sandra, sou filha dessa comunidade, cresci nessa comunidade, fui educada na fé aqui, recebi os sacramentos precisamente nessa igreja. Hoje eu faço parte do Instituto das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, que é conhecido por todos como Toca de Assis. Como eu disse no início, meu nome de batismo é Sandra. E no nosso instituto, principalmente lá no início, tínhamos o costume de mudar o nome, hoje não, nem tanto mais. Então, depois que eu me consagrei, eu passei a me chamar, o meu nome religioso é Irmã Arimateia Maria de Jesus. Por que Arimateia? Por causa de José de Arimateia, aquele que pediu corpo de Cristo para sepultar. E, na verdade, eu também, depois eu fui percebendo que eu me identifico muito com ele. Ele era medroso, seguia Cristo às escondidas, mas na hora H ele teve a coragem de ir, de enfrentar Pilatos e pedir o corpo de Cristo, E assim também eu me vejo. E nesse carisma como filha da pobreza, é isso que eu tento fazer, Dar Jesus no meu coração, sempre o primeiro lugar. Como dizia o Evangelho de hoje, eu peço a Deus a graça de que Ele seja verdadeiramente a minha grande pérola. É com muita alegria que hoje eu venho aqui partilhar com vocês sobre a minha vocação, de como que ela nasceu até chegar ao ponto desse meu sim definitivo ao Senhor. Pela graça e misericórdia de Deus, eu nasci em uma família de um berço cristão. E desde criança eu aprendi com os meus pais, a rezar, vir na missa, Recebi todos os sacramentos, participava de grupos, desde de adolescente, na pré-adolescência. Meu pai já me colocou no primeiro grupo aqui na comunidade, que se chamava Luva. Mas mesmo participando desse grupo, mesmo eu tendo uma vida normal, cheguei a trabalhar, a namorar, sempre tinha um vazio na minha alma.
por mais que eu participasse de retiros, de grupos de oração, de encontros, sempre quando eu voltava para casa, era aquele vazio, era aquela vontade de estar mais com Deus, de ser só de Deus. E até que um dia eu tive a coragem de querer ir em busca, por causa desse vazio interior que eu tinha necessidade de preencher. E eu percebi que só Deus ia dar essa total plenitude na minha alma, porque quando eu olhava no matrimônio, eu falava, não é isso. Mas quando eu pensava na vocação religiosa, o meu coração inquietava muito. E eu tinha muito medo de deixar a minha família, né? Quando eu olhava toda a minha vivência, né, na comunidade, tudo isso me inquietava, principalmente a família. Mas quando eu pensava em ser só de Deus, aí o meu coração quietava, né? Aí eu me tranquilizava. E foi isso que me fortaleceu, isso que me deu força para ter coragem de ir atrás. E eu olhava todas as outras vocações, mesmo não tendo feito o caminho vocacional com nenhuma outra, mas eu não conseguia me encontrar. Eu tenho 2 primas religiosas, uma é carmelita, a outra faz parte das irmãs lá do Colégio Imaculado, mas também nenhuma dessas congregações me chamava a atenção. E aí um dia, em um evento, quando eu vi os filhos e as filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento, essa espiritualidade franciscana, esse abandono para viver em Deus, viver totalmente para Deus, né? Essa radicalidade do Evangelho. Aí eu pensei comigo, né? E aí sossegou meu coração quando eu vi, é aí o lugar. Claro que eu demorei, né, uns 2 anos para ter coragem de assumir que eu tinha essa vocação e que eu seria plena lá. E de fato foi o que aconteceu. Eu ingressei no Instituto no dia 14 de julho de 2001, dia de São Camilo de Leles. O carisma das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento é o amor ao Santíssimo Sacramento e o cuidado das pessoas que se encontram em situação de rua. Então, durante esses 16 anos que Deus me deu a graça, né, de viver e há de me dar a graça de continuar nesse instituto, eu me senti muito plena, né, doando minha vida, consumindo a minha juventude para aliviar o sofrimento dos pobres e para estar com Jesus sacramentado, né, que Ele que é o pobre dos pobres, né, Ele para estar junto conosco, Ele perdeu até a sua aparência humana, né, então de pensar que Jesus sacramentado é uma pessoa que está no sacrário, que é o nosso prisioneiro de amor, tudo isso me impulsiona a cada dia e de lembrar que a minha vida consagrada, ela não me pertence mais. A minha vida consagrada é para o outro, é para a igreja. Então, a cada momento que eu vou para rezar uma das horas canônicas, participar da Santa Missa, rezar o texto, eu não estou fazendo só por mim, mas eu estou fazendo por toda a humanidade. Então, isso me deixa, eu posso dizer, totalmente plena. Os desafios é o medo de não corresponder ao amor de Deus, que é tão imenso, que é sem palavras, né? Eu não tenho nem palavras para expressar a grandiosidade desse amor. Então eu peço sempre ao Senhor a graça de corresponder, né? Amor com amor, né? Dar tudo pelo tudo. Como eu já disse, foi muito difícil para mim, né, dar esse passo de me separar, né, da minha família. Foi muito difícil. Quando eu saí de casa, acho que eu fui um pouco covarde, né? Eu nem me despedi assim. Meus pais já sabiam, né, que eu já tinha sido acolhida, mas ainda estava trabalhando, né, esperando demissão total. Mas o dia que eu saí de casa, eu não tive coragem de despedir da minha família. Foi muito difícil, né? Foi muito... Eu não queria, né? Não queria me confrontar com aquele sofrimento, né? Eu sofrendo e eles sofrendo. E aí eu morei 6 meses aqui em Montes Claros, né? Eu acho que foi o lado bom, porque aí às vezes, né, era mais fácil vir alguém, estava na mesma cidade, né? E depois eu mudei para o Rio de Janeiro, né? São Gonçalo.
E foi um desafio muito grande, porque a comunicação era mais difícil, né? Não tinha os WhatsApp da vida, né? A gente se falava uma vez por semana e o nosso carisma naquela época, nossa congregação era muito radical, então isso dificultou um pouco. Saudades da família eu tenho até hoje. Eu conto os dias das férias, né? As nossas férias são anuais. Mas eu sei que o melhor jeito que eu tenho de amar a minha família hoje é sendo toda de Deus. Porque é aí que o Senhor me chama, é aí que eu me realizo e eu sei que a minha entrega também gera vida na vida da minha família e de todos. Eu queria aproveitar esse momento, né? Eu não posso perder esse momento para chamar também as vocações, para você que está me ouvindo agora, que também sente essa inquietação em relação à vocação, não tenha medo de procurar o SAV, né, a animação vocacional da nossa arquidiocese, de procurar o padre aqui da paróquia para conversar, porque a iniciativa é sempre de Deus, Ele é o eterno chamante. E tanto a vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa, todas são belas, né? Todas têm o seu lugar na igreja. Nós só precisamos saber onde Deus nos quer, onde Deus nos chama. E eu digo para você que hoje eu posso dizer que eu sou plena, que eu me sinto inteira. Paz e